Que Deus te abençoe e que possas compreender a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Façamos a leitura das Sagradas Escrituras. Livro de Jonas, capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram: quem é você? Qual é sua profissão? De onde vem? Qual é sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E, visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar e, no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Livro de Jonas, capítulo 2. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste de tua presença e, no entanto, olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos
pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Livro de Jonas, capítulo 3. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Livro de Jonas, capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias? Ó Senhor, por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta e secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente para soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que o Senhor Deus te guarde, te guie e dê paz sobre a tua vida e o teu lar. O Senhor Deus esteja contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém.